Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aí, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula, né? Hoje retornaremos os nossos estudos sobre a Mesopotâmia. A gente está falando aí sobre as civilizações dos mesopotâmios, né? E os egípcios. Estamos fazendo aí uma comparação, as semelhanças e as diferenças entre essas duas civilizações tão antigas da nossa história. Dando continuidade à aula anterior sobre a Mesopotâmia, o que é importante a gente falar? Comecemos aí sobre os aspectos geográficos dessa região, já que para a gente entender a história de um povo, é interessante que a gente observe antes os aspectos naturais, né? O homem ele é fruto de seu meio. Então, nós vamos perceber que a atividade econômica que eles vão desenvolver, ela estará intimamente ligada aí aos aspectos geográficos, que significa natureza. Então, nós vamos observar que aquela região, né, que é a Mesopotâmia, hoje o Iraque, a terra entre dois rios, Mesopotâmia, terra entre dois rios, onde hoje é todo o Iraque, né, o país, o Iraque, ela é banhada por dois rios muito importantes, que são, né, os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, nós já vamos perceber a partir daí que uma das atividades econômicas mais importantes será a agricultura de regadio, que significa o quê? A gente vai perceber dois aspectos muito importantes aí. O primeiro, o aspecto natural, claro, a importância desses rios para o surgimento e desenvolvimento dessas primeiras civilizações da nossa história. E um outro aspecto aí é o trabalho humano. Os rios não fariam tudo sozinhos, né? Então, o que o rio tem de bom? O rio tem de bom a água que pode fornecer a irrigação para as plantações. Ele é também um canal de comunicação, isso é muito importante. Em terras tão difíceis, né? Tão áridas, ele pode ser considerado um canal de comunicação. Ele é também transporte de mercadorias, né? Ele é também um elemento que pode fornecer alimento, como a pesca. Então, isso tudo o rio tem de importante. Ele fornece a água que irriga, né, as plantações, ele é um canal de comunicação, eles são canais de comunicação, eles são também um canal de trocas comerciais entre as diversas civilizações que viviam em torno dele e até mesmo fora dele, já que a Mesopotâmia fazia comércio com o Egito e com outras regiões. Agora, o que ele tem de ruim? Se ele não traz a quantidade de água no tempo certo, e a gente sabe, né, que rios eles são incertos, um exemplo é o que nós temos aqui, né, no finalzinho desse ano a gente teve aí 3 enchentes. Então, ou ele às vezes fracassa, ou ele às vezes vem em quantidade excessiva. Então, o rio é uma incerteza nesse sentido. Então, isso é o que ele tem de ruim, e as sociedades elas têm que conhecer o rio para poder utilizar melhor esse recurso. É interessante perceber aí a importância do trabalho humano, né? O que nós vamos perceber mais nessas primeiras civilizações, as civilizações da Mesopotâmia? Os sumérios, a importância deles na invenção da escrita, a escrita cuneiforme, a gente vai perceber também a invenção do tijolo cozido, que deu a eles a condição de construir grandes obras, como, por exemplo, os zigurates, que eram, ao mesmo tempo, torres de observação dos astros. Então, a gente vai ter aí também na ciência uma contribuição muito grande dos povos da Mesopotâmia, que é a astronomia, a previsão de eclipses, a divisão do ano, os ciclos, né, da Lua, as fases da Lua, enfim, tudo isso ligado, né, a duas situações, a religiosa e a necessidade de controlar melhor os elementos naturais, porque eles viviam basicamente da agricultura. Então, eles têm que ter esse controle aí sobre a agricultura. Vamos ver nos babilônios, outro povo muito importante também que viveu na região da Mesopotâmia,
o primeiro código jurídico da história, né, que é o Código de Hammurabi. Vocês vão ver isso aí no exercício. É a compilação de todos os conhecimentos jurídicos dos povos da Mesopotâmia, que foram todos ajuntados a mando do rei Hammurabi. Por isso ficou conhecido como Código de Hammurabi, tá? Então, e na religião a gente vai observar aí também o politeísmo, que é comum a praticamente todas as religiões, né, do mundo antigo, que é a crença em vários deuses, com uma diferença entre os mesopotâmios e os egípcios, porque os egípcios criam muito numa vida após a morte, né? Uma ressurreição dos mortos, digamos assim, por isso eles embalsamavam os corpos, enquanto os povos da Mesopotâmia, eles acreditavam que os deuses eram muito importantes, era preciso agradar a esses deuses para que eles fossem benevolentes com as pessoas, mas que eles fossem benevolentes nesta vida. Eles não tinham muito essa preocupação com uma vida após a morte. E, finalmente, fechando aí esse primeiro ciclo da nossa discussão, a descentralização política. Podemos perceber aí que os povos da Mesopotâmia viviam em cidades-estados autônomas com suas próprias leis. Isso vocês vão perceber, inclusive, até pelo exercício aí que vocês vão receber para realizar, uma dificuldade. Significa dizer, então, que esses povos da Mesopotâmia, aos poucos, eles serão alvos fáceis para as invasões inimigas, já que nunca houve uma centralização política ocorrida. Cada um desses povos tinha suas próprias leis e seu modo de realizar a política. Então, vocês realizem a atividade, enviem pela plataforma e aí qualquer dúvida estarei à disposição de vocês nos grupos para nós podermos tirar dúvida. Um grande abraço para vocês e fiquem bem.